Meus amigos, aqui Robson Pisol, vindo para a nossa terceira videoaula. Nós vamos continuar falando a respeito da história da marcenaria, né? Buscando relatos históricos referente à nossa bela profissão, né? Que a marcenaria, como já bem disse, ela é um belo fruto da carpintaria, né? Mas nós temos os primeiros relatos históricos referente à nossa bela profissão da carpintaria, né? O primeiro contato do homem trabalhando propriamente com a madeira, né? E isso trazendo benefício para a sociedade, né? E com isso o homem foi ajudando a sociedade a chegar até os dias atuais, né? Como já bem disse desde a primeira aula, a intenção não é falar de religião. Respeitamos aí a crença dos amigos, né? Aqueles que porventura não são cristãos, acreditam de uma outra forma, né? Outros já não acreditam, não tem assim exatamente como que diz. Não acredita, né? A gente respeita. Nós estamos utilizando no princípio da história sobre a carpintaria, deste livro, que para muitos e para mim é um livro sagrado, né? A Bíblia, que é um livro antigo, e aqui nós temos alguns pontos, alguns registros históricos, né? Então, para aqueles que estão acompanhando, como eu já disse, a intenção aqui não é religião, e sim nós usarmos como alguns pontos, algumas referências históricas, referente desde o início, né, da criação do homem, vamos dizer assim, né? E este livro nos ajuda bem, né? Como nós vimos aí desde o início lá de Gênesis, paramos aí no livro de Êxodo, né? Eu acho que mais 2 videoaulas e nós vamos sair deste livro histórico para falar um pouquinho mais sobre a história da marcenaria e da carpintaria, da história mais atual nos dias de hoje, né? Mas lembrando que para a gente poder entender, né, a história atual, nós precisamos regressar para poder conhecer a história desde o início, né, meus amigos? Por isso, como eu já bem disse, estamos tentando criar uma base sólida. E na nossa última videoaula, nós paramos lá falando a respeito da evolução do meio de transporte, né? Como nós vimos, o homem criou a carroça, né? As carruagens para o seu benefício, né? Para ajudar as pessoas, né? Transporte das pessoas idosas, doentes, crianças, para transportes de carga, né? E conforme o tempo passou e a ambição do homem aumentou, foram lá e usaram daí, né? Adaptaram daí do transporte também para fins militares. Então, até este ponto nós já vimos o início, né? Da carpintaria propriamente dita, na carpintaria naval, com a construção da arca. E aí passamos na última videoaula até demonstrando um pouco sobre a carpintaria militar, né? E vamos falar bastante sobre a carpintaria militar também, fora do contexto da Bíblia, né? Vocês vão ver também que a carpintaria é muito forte, infelizmente, também na carpintaria militar, né? E aí nos dias de hoje, meus amigos, nós vamos continuar deste ponto para diante. Dentro do livro de Êxodo, eles atravessaram o Mar Vermelho e inúmeros outros relatos históricos e bíblicos aqui vai contando como é que foi acontecendo ali a travessia do homem, né, pelo deserto e tal, né, liderado por Moisés. Meus amigos, depois que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão e eles chegaram ali na Terra Prometida, né? Enfim, ali um pouquinho antes do ponto que eu quero explanar hoje com os amigos, vai acontecer ali que Deus dá os mandamentos, a tábua com as 10 leis, né? E ali o povo, a princípio, dá um trabalho, mas depois Moisés volta, pega de novo a tábua com as leis, o povo concorda, faz um pacto com Deus, né? E ali então, só depois disso, Deus resolve que o ideal seria o homem criar um tabernáculo, que seria a tenda, a morada do próprio Deus, né?
junto com o povo de Israel, né? Então, aí entra mais uma vez um trabalho muito importante da nossa profissão, né? Isso quem está falando é o Robson está inventando isso? Não, isso está na Bíblia, né? Referente à construção do tabernáculo, a morada de Deus na terra, junto com o povo, né? Então, meus amigos, aí nós entramos então aí no capítulo 25 de Êxodo, né? Depois até tenho minha colinha, por isso que eu olho aqui de vez em quando, para não me perder. Depois que o povo de Israel atravessou o rio Jordão e entrou na terra prometida, o tabernáculo foi erguido em Gigal, né? E aí lá no capítulo 25 de Gênesis, nós vamos ver referente à construção desse tabernáculo e quais os materiais que foram empregados. E principalmente também vamos ver muito forte o trabalho da carpintaria. Os amigos bem lembram que quando a gente explanou em Gênesis 6 sobre a construção da arca, né, nós ali vimos que Noé não tinha o conhecimento para poder construir uma embarcação quase que do tamanho do Titanic. Mas o que a Bíblia disse lá atrás, que nós já vimos, que o próprio Deus é quem instruía, né, dava conhecimento e sabedoria para Noé construir a arca daquela forma e ser bem sucedido. Nesse próximo capítulo de 25, nós vamos ver a mesma coisa. O homem também, dentro da construção civil, porque, vamos dizer assim, o que eles iam construir era uma grande tenda, né, repleta de detalhes, né, o homem só conseguiu construí-la porque ele foi orientado, mais uma vez, pelo próprio Deus. Robson, você está misturando religião com a história da carpintaria? Não, meus amigos. A intenção aqui é demonstrar para os amigos que o conhecimento da nossa arte, né, a nossa profissão, ela é milenar. Ela é milenar. E grandes aplicações de técnicas para poder atingir certos resultados, né, resultados positivos, só aconteceu. Não foi pela capacidade do homem ali, sozinho, desenvolver aquele trabalho. Mas sim porque ele foi, sim, orientado por Deus, né? E é isso que a Bíblia nos mostra. Então é importante a gente salientar isso, para nós aprendermos o quê? Que a nossa profissão, ela é uma profissão milenar, ela é uma profissão que o próprio Deus, ele não precisava, mas ele quis, entre aspas, precisar da mão de obra do homem desta profissão para que o seu propósito fosse feito na terra. Não é bacana vocês pararem para imaginar que a profissão do qual vocês almejam estar entrando, ou a do qual você já exerce a profissão, ela é uma profissão que ela é muito bem vista aos olhos de Deus? Ah, Rob, você está querendo dizer então que outras profissões... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa profissão, de certa forma, ela é bem vista pelos olhos de Deus. Ele vê com muita atenção, né? Ele mesmo é quem instrui, né? Por que eu estou falando isso, meus amigos? Não mude o vídeo, não passe ele adiante. Eu quero mostrar para os amigos que isso não é algo da minha cabeça. Se vocês abrirem aí a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, eu estava lendo aqui, no versículo 10, lá diz assim, ó, o Deus falando, olha ele que estava explicando, eles devem fazer uma arca de madeira de acácia. Acácia é um tipo, é uma árvore, né? Um tipo de madeira. De 2 côvados e meio de comprimento, de 2 côvados e meio de comprimento, e 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado e meio de altura. Né, meus amigos? Ou seja, se a gente continuar lendo esse relato, a gente vai vendo que daí Deus começa a detalhar mais e mais coisas referente a essa construção, a essa empreitada. Mas o ponto aqui é o quê? Uma arca feita de madeira. E quem deu as medidas, explicando as medidas, as dimensões, o próprio Deus.
Se a gente continuar dentro do mesmo capítulo, no versículo 13, o que nós vamos ver lá? Deus falando ainda. Você fará varais de madeira de acácia e o revestirá de ouro. Esses varais eram para o transporte, né? Para o transporte da arca, para o transporte da mesa, né? Depois, se os amigos quiserem ler o capítulo 25 todo aí, os amigos vão entender aí que Deus ia dando a instrução. No versículo 40, meus amigos, o que está escrito lá? Olha lá. Tenha o cuidado de fazê-los segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Ou seja, aqui Moisés falando, né? Aquilo que nós fomos instruídos, devemos ter cuidado para fazer exatamente conforme a instrução. Cai no mesmo ponto de Noé, né? A Bíblia diz lá que Noé fez exatamente o que Deus havia dito. Se Noé tivesse feito diferente ou algo que ele achava que fosse melhor, talvez a arca não teria aguentado o grande dilúvio, né? Por isso a preocupação de quê? De servir, né? De seguir as instruções. Quando nós entrarmos no ponto de aprendizado, de aplicação de técnicas, da parte estrutural do desenvolvimento do nosso serviço, nós vamos ver que muitas vezes nós temos que seguir a orientação, aquilo que aprendemos de fato, né? Mas óbvio que vamos entender o porquê disso. Porque se fizermos algo diferente, uma aplicação que a gente acha que é melhor, de repente uma mesa ela pode empenar, baulear, por conta de quê? Por conta da estrutura. Se a gente aprender a forma exata de fazer e colocar em prática, é o que acontece aqui nos relatos históricos da Bíblia. As pessoas eram bem-sucedidas na sua empreitada. Meus amigos, se a gente continuar daí no capítulo 26 de Êxodo, né? Do versículo 26 ao 28, olha que interessante, a carpintaria. Você que é carpinteiro. Como será que o homem chegou a desenvolver o telhado das casas, né? A gente vê vários modelos de telhados, né? Vários formatos diferentes. Quedas d'água, telhados com 3 quedas d'água, telhado em V, né? Em triângulo, vamos dizer assim. Inúmeras formas diferentes, né? Então, como é que foi essa evolução? Como é que será que foi as primeiras estruturas de telhados voltado para dentro da arte, da área da construção civil? Capítulo 26 de Êxodo. Do versículo 26 e 28, o próprio Deus foi dando ali um exemplo de uma estrutura para poder fazer o telhado do tabernáculo. De um exemplo, de um modelo bem simples e fácil, né, dentro das limitações que eles tinham para a época, mas que eles iam conseguir ser bem-sucedidos, né? Mas nós podemos nos perguntar, mas como é que eles iriam conseguir fabricar tudo isso, né? Essa grande tenda que tinha por volta, eu até entrei para ver, por volta de 60 metros quadrados o tabernáculo tinha, né? Quando a gente faz os estudos aqui, porque até na própria Bíblia ele fala a dimensão, né? Então ele tinha por volta de 60 metros quadrados. Como que eles iriam, dentro das limitações da época, conseguir fazer, por exemplo, a arca, onde seriam guardados ali as tábuas da lei? Ela era cheia de detalhes, né? A Bíblia fala que ia ser construído anjos, querubins, né? Esculpidos para ficar em cima da tampa e tal. Então a gente fica pensando, imagine que trabalho, né? Não sei se a palavra é essa, se eu falar errado, eu sempre ponho escrito a palavra correta. Minucioso, né? Imagine que trabalho cheio de detalhes para poder atingir, né, a forma que o próprio Deus queria que fosse, né? Vou colocar as imagens para vocês verem do que eu estou falando. As riquezas de detalhes do tabernáculo, como que eles iriam, né? Por mais que eles tivessem ali instrução, Deus falando, faz assim, assado, né? Mas como que eles conseguiram chegar neste ponto de questão de acabamento, dessa beleza tão grande, né? Que a Bíblia depois nos revela, né? No decorrer, né, da história. No capítulo 31, meus amigos, aí a parte mais bonita, veja bem, da minha opinião,
em toda a Bíblia, o capítulo 31, versículo do 1 ao 7, é a passagem da Bíblia que me enche mais de orgulho da nossa profissão. É a passagem que me mostra o quanto que a nossa profissão ela é uma profissão especial. Vocês vão gostar. Olha o que está escrito aqui. Pode ver na sua Bíblia, né? Capítulo 31 de Êxodo. Vocês vão querer mostrar isso para as pessoas. Olha só. Então, Jeová disse mais a Moisés: veja, escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o encherei do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria. Olha só, então o próprio Deus deu sabedoria, entendimento e conhecimento de todo tipo de trabalho de artesão. Não é verdade que o nosso trabalho não se compara ao artesanato? Um trabalho manual, um trabalho rico de detalhes, né? E para elaborar projetos artísticos, para trabalhar com ouro, com prata e cobre, para lapidar e incrustar pedras, e para fazer todo tipo de trabalho com madeira. Além disso, olha que bacana você que está acompanhando as videoaulas e não é um marceneiro, mas é um ajudante de marcenaria. Olha que bacana. Além disso, para ajudá-lo, designei Oliabe, filho de Aizamaque, filho da tribo de Dan. Também encherei de sabedoria o coração de todos os que são habilidosos, para que faça tudo o que eu ordenei a vocês. Ou seja, até mesmo o ajudante, né, recebeu de Deus a inspiração para poder trabalhar ali com a madeira, né, com esse trabalho de artesão. Então, meus amigos, por isso que eu falo que a nossa profissão, ela é uma profissão que nos enche de orgulho. Ela é uma profissão que, de certa forma, Deus vê com bons olhos os trabalhos feitos pelas nossas mãos, né? Qual outra profissão na Bíblia a gente pode ver, né, que consta na Bíblia tão cheia de tantos detalhes, ricos detalhes, falando sobre aquela profissão? Muito difícil a gente encontrar uma profissão como a nossa, que seja ligado com o trabalho com a madeira, tão cheia de detalhes como esse livro dá, como a nossa, né? Por isso que eu quis começar falando da história em cima de fundamentos, de relatos históricos baseados na Bíblia. A videoaula de hoje já está acabando. Meus amigos, então vamos ver lá no capítulo 37, praticamente encerrando a nossa videoaula de hoje, e aí nós vamos ter apenas mais uma em cima desse livro, para a gente completar, né? O capítulo 37, lá diz assim: depois Bezalel fez a arca de madeira de acácia. Ela tinha 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura, né? Aí vai falando exatamente no capítulo 37 inteirinho, se os amigos depois pegarem para ler, de Êxodo, vai mostrando exatamente como o tabernáculo ele foi construído, né? Até então, nós vimos que Deus orientou como ele iria ser construído. No capítulo 31, vimos que Deus deu sabedoria, entendimento para o homem trabalhar nessa profissão. E no capítulo 37, vamos ler como é que os homens então conseguiram fabricar, construir o tabernáculo, uma construção de quase 60 metros quadrados, que foi feita em exatamente 7 dias, né? A construção do tabernáculo foi em 7 dias. Em 1512 a.C., o tabernáculo ficou pronto, né? Então, meus amigos, a videoaula de hoje é mais mesmo porque eu queria demonstrar para os amigos, principalmente para aqueles que acreditam, né, em um Deus, né? Principalmente os amigos que são cristãos, né?
que o próprio Deus quis colocar sua tenda no meio do povo de Israel. Né? Ele quis morar junto com o povo, ele queria ter um espaço dele ali, né? E aí, nós que trabalhamos com a madeira, tivemos um papel fundamental em um trabalho mais do que sagrado. Construir a morada, vamos dizer assim, por que não? Do próprio Deus junto com o povo de Israel, né? A tenda. Meus amigos, não esqueça de deixar o like, assina a lista de chamada. A lista de chamada é o nosso comentário aqui embaixo. Deixe nos comentários, tá? Por favor, o teu nome, a cidade, o estado, para a gente saber quem é que está acompanhando o canal, tá bom? Lição de casa de hoje. Pega esses pontos dentro de Êxodo e leia, principalmente o capítulo 31, para os amigos entenderem como que é muito bonito, né, o carinho que o próprio Deus tem para com a nossa profissão. Forte abraço para todo mundo, vamos que vamos, até a próxima videoaula e fui!